lindona, vamos continuar nossos trabalhos, nosso estudo. A gente está então na fase de fazer uma ocupação por cima dos movimentos, pensar melhor, né, sobre a didática dele, onde começa, onde termina, isso é muito importante. E aí dentro da nossa bagagem, a gente já viu os movimentos cadenciados, já vimos os movimentos de 8, e agora a gente vai pegar duas bagagens, tá? Eu vou fazer num vídeo só, num tema só, que é movimentos circulares, né, as bolinhas, e os movimentos ondulatórios. Vai ficar faltando o vibratório, que será o tema do próximo vídeo. Vamos facilitar aí, para não ficar demorar tanto. Tudo bem? Vamos pensar então nos movimentos circulares. Assim como no 8, que a gente pensou muito nos pés, até porque a dança do ventre é super troca de peso, então eu senti, né, que estou indo de um lado para o outro. Os movimentos circulares, eles vão seguir à risca a mesma ideia. Então a gente não pode esquecer, foca bem no pé aqui, que os pés, ele tem propriedade fundamental. Então, vai ensinar redondo, o redondo de quadril, você vai pensar a mesma coisa que a gente viu lá no 8, que é a transferência de peso, tanto para os lados, sentindo que o pezinho está indo lá no metatarso para fora do pé, sem que haja aquela flexão, né, do joelho, porque se eu faço flexão e extensão, vira o lateral de quadril, né? Para eu fazer o redondo, eu preciso entender apenas a passagem de peso sem alteração lá no joelho, tá? Ele está relaxado. Claro que eu também não vou ficar hiperestendida, nunca, né? A gente nunca hiperestende. Relaxado. Porém, não vai haver essa flexibilidade no joelho. Então é bom explicar para alunos isso desde cedo, né? Olha, meninas, agora para o redondo eu vou precisar apenas da sutileza da passagem de peso de um lado ao outro. Após isso, pede para elas ficarem de ladinho, pode ser para o espelho, e fazer o frente e trás. Então eu levo o pezinho lá na minha ponta, a ponto de poder levantar o calcanhar, e depois do metatarso para o calcanhar, a ponto de poder levantar a meia ponta. Parece um João Bobo, né? Que está indo para frente e para trás. Veja bem, assim como para o lado não teve alteração no joelho, o frente e trás não vai ter alteração aonde? No quadril. Então eu não vou fazer isso desencaixando, encaixando, né? Ó, não tem isso. É horizontalizado. Então ele está seguindo essa linha retinha. Tudo bem? Você como bailarina, né, e professora já sabe que o redondo é quando a gente desenha um círculo lá no chão. Então eu gosto muito nessas aulas de pedir para o aluno olhar os próprios pés. Nesse caso o espelho é secundário. Por que olhar os pés? Porque primeiro depende deles e segundo, para elas poderem visualizar melhor o que vai acontecer com o quadril, né, enquanto estou desenhando esse movimento. Você pode começar o redondo pelas laterais, você pode começar o redondo pela frente. Por trás não é tão usado no início, né? Geralmente a gente não começa fazendo por trás, até porque acaba desencaixando. Mas também não é errado. Eu costumo começar mais pelas laterais, ou adoro pela frente. Nada como um ballad, né? Que você já começa pela frente, que dá toda aquela movimentação sinuosa, super feminina. Mas para as alunas no início, procura começar pelas laterais, que elas entendem melhor, é mais fácil. Tudo bem? Então vamos lá. A mesma coisa que eu vou falar para você, use na sua aulinha, muita paciência, muita calma. Lembra que os sinuosos é uma parte assim de estudo mais elaborada, que requer uma paciência maior das alunas. Bom, sempre pedindo para elas colocarem a mãozinha nos ossinhos, né, nos ilíacos, que hoje são chamados de íleos, né, mudou o nome. Vai levar o pezinho para o lado direito, e aí pede para que elas se certifiquem que o peso foi todo para o perninho. Eu estou com peso entre o calcanhar e o metatarso. Eu vou para frente agora, levo o pezinho lá na minha ponta e troco para a esquerda devagarzinho. Eu levo o pezinho, quando estou na frente, nas duas meias pontas, né? Lá na frente do pezinho, lá nos dedos, dá uma almofadinha para fora. O que eu falei do visual é o seguinte: quando acontece isso, estou do lado, levo para frente, elas não vão ver mais os pés. É como se a minha pelve tampasse a visão que eu tenho dos pés. Quando eu estou no eixo, não.
né? Quando eu estou no eixo, eu vejo meus pés. Quando eu levo para o lado e levo para frente, eu já não vejo meus pés. Então, eu estou fazendo meio redondo aqui. Continuando, o pezinho já está vindo para a esquerda, metatarso, recebe no calcanhar e volta. Esse volta tem que ser sutil, porque se eu desencaixar, vai virar um redondo grande. Vamos falar sobre isso. O que eu, Zarali, chamo de redondo? O movimento que acontece saindo do eixo, porém mantendo o tronco no eixo, né? Então o quadril está saindo do meu eixo, mas o tronco fica. A partir do momento que o meu quadril começa a sair do eixo, desencaixar e o tronco reagir a isso, já passa a ser um redondo grande. Eu aprendi isso com a Lulu e fez sentido para mim, achei legal passar isso à frente, tá? E redondinho, que chamam de redondinho, quando a gente faz dentro do eixo, aquela movimentação, né, que a gente faz lá com o encaixe e desencaixe, que daqui a pouco a gente vai ver, tá? Bom, vou fazer de costas, pro outro lado agora. Levou o pezinho pro lado, elas gostam de ficar na sobreposição, né? Trouxe tudo lá no pé, tô olhando meu pé. Trouxe o pezinho lá na frente, pezinho pro lado, retorno ao calcanhar. E assim, elas vão conseguindo desenhar esse redondo, sem alterar o tronco, ou seja, para que não aconteça isso, que elas acabam deixando a parte de cima junto, lembrar do segredinho da costela. Caixa torácica sempre para cima. E vai pensar só no ocinho. Claro que no básico, elas vão levar um tempinho até dissociar, né? Não é de início que elas vão conseguir manter parado para poder fazer. A gente sabe bem disso, que a gente também demorou. Pelo menos eu demorei a dessa para poder fazer. Tudo bem daí? Então é muito importante isso, o redondo, que se eu quiser fazer ele micro, eu já vou fazer dentro da extensão do meu pé. Então fala para ela, se eu quiser fazer ele bem pequenininho, ou seja, não fora do eixo, praticamente dentro do meu eixo, é só pedir para que tudo isso aconteça nas extremidades do pé, sem sair fora do pé. Quero fazer um redondo maior, redondo, não redondo grande, eu vou passar por fora da circunferência do pé. Quero fazer um redondo pequenininho, eu não vou para fora do pé, eu sigo a linha lá do pezinho. Quero fazer maior, passo por fora a ponto de não ver os pezinhos. Lembra que é muito legal falar sobre a dimensão do movimento. Então não ensina só o redondo, ensina ele macro, né, médio e micro. Quando é micro, você vai sentir que a energia está muito mais centralizada aqui, no baixo ventre, na pélvora virilha, né? Então, como se ele ficasse só aqui. Na medida que eu vou expandindo, a energia ela sai daqui e ela começa a circular, né? A centrifugar melhor pelos lados. Tudo bem até aí? Então, até o próximo vídeo.